as palavras, amém? Então já começa com atitude, né? E obediência, porque depois ele diz, e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que parecia bem aos seus olhos. Amém? E então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Glórias a Deus, né? Então a primeira coisa que Deus nos faz levantar, sair do comodismo, sair da nossa casa, né? Do nosso ambiente natural. Porque Deus poderia ter falado com ele ali onde ele estava, porque ele é Deus. Mas não. Ele disse: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá falarei contigo. Por quê? Porque tem coisas que Deus, Ele quer nos fazer observar. Ele queria que Jeremias visse como era o trabalhar dele naquele vaso, né? Nas mãos do oleiro. E ele diz, né? Não poderei eu fazer a vós como fez este oleiro, né? Então ali no processo, há um processo para que a gente chegue aonde Deus quer que a gente esteja. Naquele processo, primeira vez o vaso se quebrou, o vaso rachou, mas Deus não desistiu, o oleiro não desistiu daquela obra, tornou a fazer dele um vaso, conforme o parecia bem aos seus olhos fazer. Então tem coisas que Deus quer nos moldar, Deus quer nos refazer, mas para isso nós temos que estar dispostos a ser moldados por Deus, a ser quebrados por Deus. E isso às vezes dói, uma quebradura dói, né? Às vezes a gente só dá uma batidinha no dedo, a gente já dói, já reclama. Então a gente tem que aprender a suportar o processo do Senhor e a ouvir a voz de Deus, né? Porque Jeremias, ele ouviu e obedeceu a voz do Senhor, né? Então é isso que Deus quer nos falar hoje. Ouça a minha voz, aceite o meu trabalhar, aceite a forma que eu quero te moldar. Isso para mim também é dolorido muitas vezes, obedecer ao Senhor, deixar-me ser moldada pelo Senhor, né? Jeremias, ele foi levantado numa época onde aquele povo não queria saber de Deus. E se nós formos olhar hoje, nós estamos vivendo um tempo parecido, onde o povo não quer ouvir a voz de Deus. O povo quer viver conforme lhe faz bem, conforme agrada a sua carne, o seu querer, as suas vontades, os seus prazeres. Mas assim nós vamos estar indo para um caminho de perdição, um caminho perverso, um caminho que não agrada ao Senhor. Então, se nós queremos ser um vaso de honra, se nós queremos ser um vaso cheio da presença de Deus, cheio da unção do Senhor, cheio do Espírito Santo, nós temos que nos deixar ser moldados por Deus. Amém? Então, essa é a palavra do Senhor nesta noite para mim e para você. Que nós somos vasos, nós somos dele, tudo pertence a ele. E não é do nosso jeito, é do jeito dele. Então nós vamos ter que sair do nosso comodismo e fazer a vontade do Senhor. Quantas vezes Deus já falou comigo e com você: filho, isso não me agrada. Não é assim que eu quero você na minha presença. E muitas vezes a gente deixa para amanhã aquilo que a gente poderia fazer hoje, né? Então, às vezes Deus vai ter que te quebrar um pouquinho mais para você entender o processo do Senhor, entender a vontade do Senhor, né? E isso às vezes nos
nos atrasa o tempo, atrasa o propósito que Deus tem na nossa vida. Né? Então, há muito tempo já era para mim estar pregando aqui, mas eu estava que nem Jonas, querendo ir para outro caminho. Então Deus me deu essa palavra. Né? Eu é quem te move, eu é quem te sustento. Né? Eu faço de você aquilo que eu bem entender e aquilo que é agradável a mim. Não é do teu jeito, é do meu jeito. Né? Então, muitas vezes o medo nos atrapalha, né? A dúvida nos atrapalha, né? O amanhã eu desço as águas, amanhã eu aceito Jesus, né? Amanhã, quem sabe, né, eu me caso, e ali Deus fica só te vendo, Deus está só te observando, e você é um vaso nas mãos dele. Então, vai chegar o dia que vai acontecer que nem este vaso. Deus estava moldando, aí ele não saiu conforme ele queria. Deus permitiu que ele quebrasse, para que ele refizesse do jeito dele, conforme era agradável aos olhos dele fazer. Então, se pergunte, Senhor, será que eu estou no centro da tua vontade? Será que eu estou deixando o Senhor me moldar da forma certa? Então, examine essa palavra, reflita um pouco mais nessa palavra, né? Permita-se falar com Deus no teu quarto. Deus quer ouvir a tua voz também, né? Porque aqui ele disse, ó, levanta-te, desce a casa do Senhor, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então, será que você tem parado para ouvir a voz do Senhor? Porque por muitas vezes a correria do dia a dia não nos deixa parar para ouvir a voz de Deus. Né? Então você vai deixando, hoje eu estou muito cansada, eu não vou meditar na palavra. Muitas vezes Deus quer falar contigo naquele dia, naquele momento. Muitas vezes as lutas do dia a dia, né, nos deixam passar despercebidos aquilo que Deus tem para nós. Quantas bênçãos nós já perdemos por não ouvir a direção do Senhor? Quantas decisões erradas nós já tomamos por não ouvir a voz do Senhor, a direção do Senhor? Né? Então ele diz, né, não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro à casa de Israel, né? Diz o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vocês nas minhas mãos. Então nós temos que entender que a partir do momento que nós saímos do mundo, das coisas do mundo, nós levantamos da nossa cama, levantamos do nosso sofá e viemos para a casa do Senhor. Aqui nós já estamos dando sinal para Deus poder nos moldar. E agora não há como voltar atrás. Porque se voltar atrás se torna pior do que era antes. Então, você já está na casa do oleiro. Então agora ouça a voz de Deus. Ouça a mensagem do Senhor para mim e para você. E se permita ser moldado, assim como este vaso. Para que o Espírito Santo do Senhor possa te encher nessa noite, possa te transbordar e que você venha ser vaso de honra na casa do Senhor. Porque todos aqui, Deus tem um chamado lindo para cada um de nós. Então não se preocupe se você fala bonito, não se preocupe se você não sabe escrever direito, não se preocupe com a tua aparência. Deus não vê como o homem vê. Se eu fosse olhar para a minha aparência, de onde Deus me tirou? Deus me tirou de uma cidade onde quase ninguém conhece, ninguém sabe, ninguém vive. E Ele me trouxe para Alvorada e aqui Ele começou a trabalhar em mim. Começou a me moldar. Então, se eu estou aqui hoje, houve um processo. Mas houve também, da minha parte, o querer ser moldada por Deus. E digo, não é fácil ser moldado por Deus. Mas este é o caminho que nos leva à salvação.
Se você quer ir morar no céu, se você quer ter um verdadeiro encontro com Jesus, permita-se ser moldado pelo Senhor. Né? Desça as águas, você que não desceu as águas, desça as águas. Você que não aceitou Jesus, aceita Jesus. Você que ainda sente que há algo que precisa ser mudado na sua vida, mude. E mude logo. Porque Jesus vai voltar a buscar a sua igreja. E se Ele voltar hoje, como você está? Você está cheio? Ou você está pela metade? Ou você está rachado, como este vaso, que precisa ser refeito? Então, analise essa palavra, ore ao Senhor, desça seus joelhos na madrugada, no seu quarto, fale com Deus. Diga: Deus, eu quero ser mudado por Ti. Deus, eu quero ser cheio de Ti, eu quero ser cheio da Tua unção. Então, pode me moldar, faça conforme o Senhor querer, a Tua vontade. Entregue sua vida nas mãos do Senhor. Entregue teu dia. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Porque Ele é o único que pode mudar todas as coisas. Fazer todas as coisas novas na sua vida. E só assim nós vamos viver em novidade de vida. Só assim nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Não há outra maneira de ser chegado a Deus. Só existe um caminho, que é Jesus. Não há outro caminho. Muitos podem até tentar enganar o homem, mas jamais vão enganar ao Senhor. Então, busque na palavra do Senhor. Cada vez que você vem à casa do Senhor, você está descendo a casa do oleiro. E aqui você vai ser trabalhado, você vai ser lapidado. Muitas vezes a palavra não vai ser aquilo que você quer ouvir, mas é aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Porque é assim que Deus trabalha conosco. Muitas vezes eu já cheguei e ouvi palavras que na hora eu disse: não volto mais naquele lugar. Mas quando eu chegava em casa, o Espírito Santo do Senhor me confrontava e me mostrava: não, é como eu quero, não é como você quer. Não é do seu jeito, é do meu jeito. Eu é quem te sustento, eu é quem te moldo. Então, assim Deus tem trabalhado em mim, nesses 8 anos na presença do Senhor. Todos os dias o Senhor vem desamassando um lado, desamassando o outro, consertando aqui, tirando do outro lado. Filha, isso não me agrada, isso me entristece. Isso me alegra. Então, se permita ser moldado pelo Senhor. Amém? Então, essa é a mensagem do Senhor nesta noite, para mim e para você. Né? Então, graças a Deus por isso. Convido os irmãos a ficar de pé. Vamos adorar ao Senhor. Né? Para a honra e glória do nome dele. Tudo é para Ele. Né? Nós não somos nada e nem